pastor Everton Ribeiro, no final de 2010, recebeu um chamado para iniciar uma obra relevante na Zona Leste de São Paulo, no qual tem despertado a vida de muitas pessoas a viverem o seu propósito. Fundador e pastor sênior da Igreja Getsemane, recebam Everton Ribeiro. Quantos gostam de Bíblia aqui? Quantos gostam de Bíblia aqui? Eu tenho uns 20 versículos para projetar para quem gosta de Bíblia. Fala, ai, 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 fala. Fala, vai estreitar o negócio aqui. Hoje eu quero falar sobre o comprometimento com a visão. Porque o próximo nível exige o quê, pessoal? Visão. O próximo nível exige visão. Quase todos nós temos o privilégio de enxergar as coisas que estão ao nosso redor. Mas poucos de nós conseguimos entender que esta não é a única visão que possuímos. Se vocês observarem fisicamente, essa visão traz para nós o que nós conseguimos enxergar e o que está diante dos nossos olhos. Mas o que eu quero descrever aqui para os irmãos é tão difícil e é tão complicado que eu fui buscar muitos textos bíblicos para a gente tentar entender a respeito da nossa visão. O que eu quero falar não se explica fisicamente, porque não é aquilo que podemos descrever com facilidade. Visão se trata daquilo que podemos enxergar com olhos fechados. Se trata daquilo que podemos ver em fé e acreditar que Deus o fará, porque foi Ele que nos trouxe até aqui e que está nos conduzindo para um novo lugar. Visão, segundo Bill Hybels, é a clareza que temos a respeito do que queremos no nosso futuro. Isso é visão. É estar no presente, enxergando o futuro com muita clareza, com muita limpidez. Na verdade, cada igreja tem a sua visão. E as pessoas de cada igreja, elas devem tomar posse dessa visão, porque essa não é a visão de um homem, não é a visão de um pastor, não é a visão de um líder, mas ela é a visão de todos os que fazem parte dessa casa. Ela é a visão de todos que fazem parte dessa igreja. Então visão não fala de alguns poucos. Visão fala do todo de um corpo, onde todos abraçam e colocam ela para o desenvolvimento do seu trilho. Então, quando eu falar de algo aqui específico, eu não estou falando de mim propriamente, e nem de um ou outro, mas eu estou falando de todos os que fazem parte da Igreja Getsemane. Você está inserido em uma visão. É certo que sempre que quando nós tocamos no assunto de visão, e principalmente num assunto de visão relacionado com a igreja, algumas pessoas, elas, de forma até preconceituosa, elas não querem dar atenção para ouvir falar de visão. Nós estamos num contexto em que as pessoas querem ouvir falar dos 7 passos da bênção, dos 7 passos da vitória, de como abrir a sua empresa em 3 semanas, né? De como ser bem-sucedido em 21 dias. Então, esse tipo de mensagem tem atraído uma multidão de pessoas. Mas acredite, nenhuma organização consegue existir e muito menos subsistir sem uma visão que a norteia. Então, assim como empresas, a igreja também precisa de uma visão para dar prosseguimento como qualquer outra organização. E ao contrário do que muitos pensam a respeito da igreja em célula, no Brasil e no mundo, a célula não é a visão da igreja. A visão da igreja é a multiplicação. A célula é apenas a estratégia. Muitas pessoas dizem, qual é a visão da sua igreja? E respondem, visão celular. É a maneira que elas têm de tentar explicar aquilo que elas praticam. Mas visão celular não é a visão da igreja. A visão da igreja é a visão da multiplicação. Multiplicação por meio das células. O que é a célula então, pastor? A célula é a ferramenta. É a estratégia. Fala estratégia.
A célula é a estratégia que nós utilizamos para atingir a nossa visão, que é multiplicar. A multiplicação é a nossa intenção maior. Só a multiplicação da célula? Claro que não. Nós queremos multiplicar tudo. Porque tudo que é saudável cresce e multiplica. Nós queremos multiplicar o anfitrião. Nós queremos multiplicar o líder em treinamento. Nós queremos multiplicar o líder. Nós queremos multiplicar os visitantes. Você já percebeu que os visitantes se multiplicam? A isso nós chamamos de multiplicação por igual. Ou multiplicação de iguais. O visitante vai lá na sua célula, Josélia, e ele é tão tocado pelo poder de Deus, que semana que vem ele não volta sozinho. Ele volta com alguém. O que aconteceu? O visitante multiplicou. Porque a visão é de multiplicação. O cara vai na sua célula, Andréia, e ele vê a maneira que você dirige, que você organiza, que você prepara. Ele vê o cartaz, ele vê o louvor, ele vê a palavra. E ele diz, eu quero ser um líder de célula. O que a Andréia fez? Multiplicou a sua liderança. O cara vai lá na sua casa e você é um anfitrião, irmão João Hernando. E ele vê como você prepara o ambiente. Sofá, televisão tocando música, o ambiente claro, receptivo, boa noite, que bom que você veio, seja bem-vindo, a casa é sua, se assente, fica à vontade. E ele fala, como eu posso fazer para abrir a minha casa? Porque o anfitrião está gerando um novo anfitrião. Então a visão não é a célula em si não é nada, meu irmão. E deixa eu falar uma coisa para você, muitas igrejas no mundo são gigantes sem célula. Pode acreditar no que eu estou te falando. Muitas igrejas no mundo, a maior igreja pentecostal do Brasil é a Assembleia de Deus. Vocês sabem disso. E eles não são igreja em célula. Então a célula não é o segredo-chave. O segredo-chave é a compreensão de que tudo que é saudável multiplica. De que o pastor tem o encargo de gerar novos pastores. De que obreiros têm encargos de gerar novos obreiros. De que ovelhas têm encargo de gerar novas ovelhas. A visão é a multiplicação. Fala comigo, multiplicação. Fala multiplicação. Fala, essa é a visão. A visão é a multiplicação. O que eu preciso entender? Eu preciso entender, então, que todas as coisas no mundo comum está baseada na multiplicação. Você já percebeu que nós vivemos nesse mundo e tudo está baseado em multiplicação? Que toda a vida se sustenta na multiplicação? Olhe para a biologia celular, por exemplo. Você tem a célula do pai, você tem a célula da mãe, que em contato multiplica-se em uma nova célula. Aos milhares e milhões, essa célula se multiplica até tornar o quê? Um embrião. Ela prossegue no processo de multiplicação até ser um feto. E naquele feto, todas as funções já estão inseridas. Audição, fala, tato, tudo. Paladar, olfato, corpo, alma, espírito, ou espírito, alma, corpo. Todo o projeto divino já está instaurado naquele fator de multiplicação milionárias. São milhares de multiplicações, até que vai virar um recém-nascido, e daqui a pouco vai se tornar um adulto pronto para fazer todo o processo biológico acontecer novamente. Olhe para a ordem natural das plantas, dos animais. Crescem e multiplicam. Crescem e multiplicam. Por quê? Porque essa é a forma da natureza se renovar continuamente. Seja no mundo microscópico ou seja no mundo telescópico. Aonde você procurar qualquer espécie de vida, você vai encontrar multiplicação. Multiplicação, então, é o que, pessoal?
a nossa visão. Repete isso, multiplicação. É a nossa visão. Nós estamos em conferência, precisamos conferir isso. Se estamos fazendo certo ou não. O que nós estamos fazendo aqui é conferindo, é ajustando, é alinhando. Porque nós não podemos sair daqui para viver apenas para nós. Nós precisamos sair daqui com um chamado para ganhar o outro. Nós precisamos impactar vidas. Nós precisamos mudar famílias. Nós precisamos transformar homens e mulheres. Mas, pastor, nós transformamos alguém? Você é o instrumento de transformação. Você é a pessoa que Deus vai usar para transformar a vida de muita gente. O que você precisa não é apenas acreditar em Deus, você precisa acreditar em você. Porque Deus já está disposto a fazer o que tem que ser feito. E você, crê que Ele quer te usar? Acredita que você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor? Se você não acredita, eu acredito por você. Você tem uma capacidade tão poderosa que você desconhece. Você não acredita. Deixa eu entregar aqui uma ferramenta de coach. Quando nós vamos fazer sessão de coach, por exemplo, nós pegamos uma barra de vergalhão. Cadê a Daiane? A Daiane já fez essa. Daiane está aqui? Daiane não está, né? A Daiane já fez essa dinâmica no curso de coach. Nós colocamos uma barra de vergalhão, Dai, de 1,5 metro mais ou menos, no pescoço das duas pessoas, para que elas espremam com o pescoço o vergalhão uma a outra. Sabe o que acontece com a barra de vergalhão? Ela enverga. Quando aquele vergalhão enverga, a pessoa fala: uau, eu entortei um ferro só com o pescoço. Imagina o que eu posso fazer com as mãos. Você desconhece o poder que você tem. Você já ouviu a parábola do elefante, certamente. E você sabe que desde criança ele é amarrado pelo seu pé com uma corrente para que a sua memória o limite daquele campo de ação. Porque se em algum momento o elefante descobrir a força que tem, não há corrente que segura ele. Ele derruba picadeiros por inteiro. Ele destrói o que tiver pela sua frente. Você comum não é ninguém, Bira. Mas você cheio do Espírito é uma força ativa na mão de Deus. Você sozinho não é nada. Mas com Deus você pode fazer proezas, sinais, prodígios e maravilhas. Fala para alguém aí do seu lado, fala: você é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Obrigado, meu irmão. Pensei que era um anjo que estava tocando. A voz foi embora, viu, irmãos? Me perdoem. Como eu vim aqui para o tudo ou nada, eu vim para dar a voz também. Tudo. Aí, vou aproveitar e abrir um parênteses aqui na minha fala. Quero convidar você para dar tudo hoje à noite, de entrega, de adoração. Hoje, vamos fazer esse lugar tremer. Ontem ele tremeu aqui, não sei se você percebeu. Caiu até bloco, caiu. Nós vamos derrubar tudo no poder e na unção do Espírito. Não fica com medo, não. Se morrer, já vai para um novo nível direto. Vamos lá. Eu falei para vocês a respeito de algumas perspectivas, mas qual é a perspectiva bíblica a respeito da multiplicação? E aqui eu começo a minha participação bíblica. Qual que é a primeira menção que nós temos a respeito de multiplicação na Bíblia? Quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, você deve atentar para algumas regras da hermenêutica. Hermenêutica é a ciência que interpreta as Escrituras, ou a ciência que dá a você condição de interpretar um texto básico, por exemplo. E dentro das regras hermenêuticas de interpretação bíblica, existe uma regra ou um princípio que é chamado de princípio da primeira menção.
Quando você quer descobrir um fator chave na Bíblia Sagrada, comece a procurar aonde ele aparece pela primeira vez. E a partir da perspectiva da primeira vez que aquele texto aparece, você consegue descobrir desejos, vontades, pensamentos de quem está expressando o que você quer descobrir. Então, se nós estamos tratando de multiplicação, nós precisamos descobrir quem são os primeiros a falar biblicamente sobre ela. Nós precisamos descobrir o princípio da primeira menção na Bíblia Sagrada a respeito desse assunto. Porque senão nós corremos o risco de trazer uma doutrina, uma visão humana apenas, e não divina. E nós não podemos correr o risco de ser igreja para fazer apenas a vontade do homem. Nós podemos fazer igreja para o homem, mas a visão precisa ser algo vindo de Deus. Senão, no meio do caminho, ela vai se perder e vai acabar. E quando nós olhamos para o princípio da primeira menção na Bíblia Sagrada e descobrimos os desejos, as ações, os sonhos e as intenções de alguém falando a respeito da primeira menção, nós encontramos isso logo no começo das Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, o texto diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam o quê? Férteis. E o quê? Multipliquem-se e encham a terra. Subjuguem a terra. Encham a terra e subjuguem a terra. Vejam, no princípio de tudo, nós já encontramos presente o conceito da multiplicação. Ao criar o homem, então, Deus o cria semelhante a ele, com a capacidade de relacionar, com a liberdade de escolha e com o poder criativo dentro de si. Porque quando Deus estava criando o homem aqui, o que Deus estava fazendo era reproduzindo-se dele. Então Deus é o primeiro elemento multiplicador que nós temos. Aliás, Deus é o primeiro líder de célula. Ele sempre houve e existiu em comunidade na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. A primeira célula não aconteceu nas igrejas e nem na Bíblia. A primeira célula aconteceu no céu. Lá havia líder, anfitrião e líder em treinamento. Observe que o que Deus está fazendo nesse ato criativo, porque vocês lembram que Deus fez o homem do quê? Do pó da terra. Mas era um objeto inanimado, não havia vida. E o que Deus faz então? Multiplica do que há nele no homem, para que o homem recebesse vida, irmãos. O que Deus está fazendo aqui é multiplicando-se em nós. Você não tem apenas de você em você. Você tem de Deus em você, irmão. O DNA de Deus está em você, amado. A partícula de Deus, como diz a teoria da ciência inteligente, né, do designer inteligente, a partícula de Deus está em você. Pode acreditar, você tem coisas de Deus aí. A essa multiplicação é que nós chamamos de multiplicação por igual. Porque observe, um peixe reproduz, um réptil reproduz, uma ave reproduz, e nós? Qual é a ordem primária da nossa multiplicação de igual? Ora, nós acabamos de ler um texto de Gênesis, agora vamos ler outro então. Gênesis capítulo 1, 26 e agora a parte A do 27. Também disse Deus. Ele estava conversando com a célula. Fez uma reunião com a célula, Deus, e falou assim: a gente precisa estabelecer uma data de multiplicação. O pai e o filho estabelecendo a estratégia de como multiplicaria e chegaram a esse consenso. O dia, no horário, o dia foi o sexto. Eles falaram: quando nós vamos multiplicar a célula? Criou todo o ambiente. Preparou a festa de multiplicação, chamou os convidados, aves, répteis, felinos, estavam todos lá para celebrar a grande multiplicação.
A multiplicação do próprio Deus. A multiplicação de alguém que se doou para outro ter vida. Um ser inanimado, sem esperança, que seria apenas um objeto no meio de tanta criação. Deus doou de si mesmo para ele. E então eles chegaram num consenso. O que nós vamos fazer para multiplicar? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes. Tenha ele domínio sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E agora, se eu te perguntar, qual é a ordem primária da nossa multiplicação? O que você responderia? Deus. Nós só existimos por causa dele. Pastor, e aquela ideia cósmica da teoria da evolução? Poxa, você acredita nisso ainda? Parece mesmo que você veio do macaco? Você acredita? Vê se o irmão do seu lado parece um macaco. Dá uma olhadinha com respeito. Melhor, olha para você mesmo. Vê se você parece. Você parece com um macaco, irmão? Esses dias eu assisti um vídeo Puxa vida, como que é o nome daquele escritor brasileiro? Ariano Suassuna. E ele, irmão, não é crente o cara, irmão. Olha o que ele falou. Falaram para mim que eu vim do macaco. Ele falou isso. Observe bem. Ele abriu a bolsa dele e tirou um prendedor de roupa. Que você chama de pregador. Pregador sou eu, viu? Aquilo é prendedor. Não me pendura no seu varal, não. E ele falou, veja bem, 2 pedacinhos de madeira com um ferro. Ariano Suassuna falando isso. 2 pedacinhos de madeira com um ferro serve para um monte de coisa. Lá na sua casa eu duvido se não tem um pregador tapando o pote, o saco de macarrão. Tem um prendedor lá no varal. Tem um prendedor até em ferramenta de trabalho. Tem um prendedor nivelando seu móvel. Duvido se não tem. Agora, manda um macaco criar um prendedor? Será que um macaco é capaz... São 2 madeiras e um ferro. Agora, dá 2 madeiras e um ferro para o macaco. Será que ele pode criar um prendedor? Irmão, você não veio do macaco não, irmão. Você é obra de Deus. Você é a obra de Deus. Ainda tem crente se perdendo com teologia de explosão, duelo que nunca se achou. Vai contar história fiada para lá, meu amigo. Eu sou fruto do desejo de Deus. A minha origem está no divino. Eu tenho a partícula dele. O Espírito de Deus está em mim, irmão. Mas talvez você ainda fale assim, pastor, não sei não. Dá para você melhorar aí? Claro que dá, nós vamos melhorar esse negócio aqui. Talvez você não está acreditando que a ordem primária da multiplicação da sua existência é de Deus. Então eu vou precisar apresentar alguns textos no Novo Testamento para você. Primeiro, a Bíblia diz que você tem a natureza de Deus. Segundo Pedro, capítulo 1 e versículo 4, é isso que Pedro diz. E deixa eu falar uma coisa, são textos diferentes, de autores diferentes, para eu tentar educar você de que você não é obra do acaso. Você é a obra de uma grande multiplicação que começou da parte do próprio Deus. Você tem a natureza de Deus. Mas como se não bastasse esse texto dizendo que eu tenho a natureza de Deus, a Bíblia ainda vai dizer que eu sou santuário de Deus. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,17. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ele mora em você. Ele habita em você. Você tem a natureza de Deus e você é morada do Espírito Santo. Como se não bastasse, em 1 Coríntios 2,16, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Como se não bastasse. 1 de João, capítulo 2, versículo 20, diz que nós temos a unção que vem de quem? A unção que vem do santo. Santo aqui não é o objeto de idolatria. Não é o santo expedito das causas e milagres impossíveis.
Não é o Santo Antônio casamenteiro das sei lá quantas. O santo aqui se refere a alguém. O texto está dizendo, vós possuís a unção que vem dos santos. Eu quero te ajudar. Quem é esse santo? Lá no Cântico de Maria, nós encontramos ela declarando quem é ele. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Como que é o nome do poderoso? Primeiro, quem é o poderoso? Esse é um atributo a respeito de Deus. Onipotência. Só ele é onipotente. Onipotência significa possuir todo o poder. Salmo 62 e versículo 11 diz, uma coisa disse Deus, duas eu ouvi, o poder pertence a Deus. Ele é dono de todo o poder. Jesus falou, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele é dono de todo o poder. Então, se ele é o poderoso, como que é o nome do poderoso? Santo. Santo é o seu nome. Nós temos a unção que vem do santo, a Bíblia diz. E quem é o poderoso? Ele, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos a unção que vem dele. Não para por aí. Olha a declaração de Pedro. Nós conhecemos aquela declaração de João 6,68 que diz, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Porque Jesus pregou um discurso muito duro, e as pessoas do primeiro século eram similares às de hoje, cheia de mimimi. A gente pensa que mimimi é coisa só de hoje, não é não. Jesus pregou um discurso muito pesado, e os discípulos começaram a vazar. Jesus olhou para eles e falou, e vocês, não vão não? Vocês também não querem ir com eles? Pedro falou, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Mas aí olha o que Pedro diz no 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o quê? A unção que vem do santo. Olha de onde vem a sua unção. Tu és o santo de Deus. Olha as palavras do próprio Jesus em Atos 1:5. Quando 40 dias de ressurreição, antes de ser assunto ao céu, ele libera essa palavra. Ele diz, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com que espírito? Você tem a unção do santo, irmão. Você tem a unção do santo, irmão. Você não é comum. Você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa que tem a unção de Deus. Você é a pessoa que tem a unção de Jesus. Você é a pessoa que tem a unção do Espírito Santo. Perceba quem você é. Você é alguém que é santuário de Deus. Você é alguém que tem a natureza divina. Você é alguém que tem a mente de Cristo. Você é alguém que tem a mente e a unção do santo. Você é alguém como Jesus nesse mundo. 1 de João 4,17. Assim como ele é, somos nós desse mundo. Cutuca o irmão e fala, acorda aí, irmão, que o pastor já está acabando. Cutuca ele. Fala, quem mandou você ir dormir tarde ontem? Fala, pega a visão. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Jesus é um cara bom? Ele faz o bem? Ele ama as pessoas? Ele cura? Ele perdoa? Ele é santo? Ele é justo? Ele tem poder? A Bíblia diz que assim como ele é, nós somos. Então tudo isso. Receba isso, irmão. Assim como ele é, somos nós aqui. Eu só estou falando o que está escrito. Eu não estou inventando conversa aqui para você se convencer de que você é um elemento multiplicador, porque você tem a origem da multiplicação de Deus. Eu estou dizendo para você compreender que você não é qualquer um, querido. Você é a imagem e semelhança de Deus. Como diz o pastor Douglas Gonçalves, você é uma cópia de Jesus, irmão. Agora pasme. 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 Faz assim, ó. Faz. 2 Coríntios 2:15.
A Bíblia diz que para Deus nós somos o bom perfume de Jesus. A Bíblia diz que para Deus somos o bom perfume de Cristo, de Jesus. Você tem a mente de Cristo. Você tem o Espírito de Cristo. Você tem a natureza de Deus. Você é o que Ele é nesse mundo. Você é morada, templo do Espírito Santo. E até o cheiro dele você tem. Vai para lá, meu. Certamente você já descobriu que uma pessoa fuma só de se aproximar dela. Justamente porque o alto teor de nicotina que contém no cigarro impregna no organismo da pessoa. E só de aproximar você consegue sentir o cheiro do cigarro. Sim ou não? Sim. Mas certamente também você já abraçou alguém que fuma e quando desabraçou, o que aconteceu? Porque exala pelos poros da pessoa. Isso é muito natural. Está no organismo dela, ela transpira, os poros se abrem e liberam a toxina que está dentro dela. Então, para você sentir o cheiro de dentro de alguém, o que está dentro precisa sair. A Bíblia diz que você tem o perfume de Cristo, irmão. Exala, sai pelos poros. Seu hálito, seus olhos, seus ouvidos, seus poros, transmite Cristo para as pessoas. Caramba, até cheiro dele você tem, isso é demais. Você tem a natureza, você tem o Espírito, você tem a mente. Você fala como Ele. Se veste como Ele, ama como Ele, porque assim como Ele é, você é também. Até o cheiro dele você tem. Eu fiquei impactado com isso aqui, irmão. Meu Deus, eu sou Jesus e Jesus é eu. Eu e Ele somos um aqui. E o que acontece? Acontece que o homem peca e cai. E Deus tem que recomeçar tudo de novo. E Deus então chama Noé. Pulei Gênesis. E em Gênesis 9, versículo 1, a Bíblia diz que por meio de Noé, Deus diz: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Posteriormente, Deus chama Abraão, que é Gênesis 12, 1 e 2. E Deus diz a Abraão: deixa a sua terra natal, seus parentes, família do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, te abençoarei e tornarei você famoso, e você será uma bênção para outros. A pergunta que você pode fazer é: por meio do que Deus fará de Abraão uma grande nação? Ué, por meio da multiplicação. Da multiplicação da sua descendência. Era isso que o Senhor tinha dito para Abraão: sai, porque eu vou te multiplicar. Então a nossa visão não é fazer célula. A nossa visão é multiplicar a célula. A nossa visão não é fazer um encontro para comer bolo e tomar café, para passar filme, assistir filme, para ir no cinema. A nossa visão não é ficar pregando ou ficar cantando. A nossa visão tem um cerne. A nossa visão tem algo muito claro. A nossa visão tem que estar estampada na cara de toda a igreja Getsemane. Todos vocês só existem porque alguém multiplicou-se em você. E agora é a hora de você multiplicar-se em outras pessoas. A nossa visão é multiplicação. Se você olhar para os ensinos de Jesus no Novo Testamento, eu coloquei só alguns aqui para não saturar. Eu disse que eu tinha uns 20 textos, né? Mas já estou acabando o meu tempo. Em Mateus 13... Jesus vai falar da semente que cai numa boa terra e se multiplicou. Não de qualquer jeito. A 100, a 60 e a 30 por uma semente. Lá no texto de Mateus 25, nós vamos ter a parábola da multiplicação dos talentos. Lembra? Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Percebe que o único que morre
é o que não multiplica. Quem não multiplica perde o dom, e o dom é transmitido para quem multiplica. Lá em Marcos 6 e em Marcos 8, nós temos as duas multiplicações de pães e peixes. Lá em João 12, 24, Jesus vai ensinar a respeito do grão de trigo, que se fica vivo, não produz nada. Mas se morrer e cair na terra, ele vai produzir uma grande multiplicação. Nós temos João capítulo 15, versículo 8, em que Jesus vai falar assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Aleluia. E pasmem, a única coisa que nos identifica como discípulos de Jesus é o fato de dar frutos. João 15, 8 diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos, e assim serão reconhecidos como meus discípulos. Em outras palavras, você só pode ser meu discípulo quando você multiplica. Falar que é discípulo de Jesus, irmão, é muito simples. Hoje Deus trouxe você aqui para conferir se de fato você é discípulo ou não. Glória a Deus. Então hoje você veio para uma audiência com o divino, para ele falar para você: chegou o tempo de você multiplicar, rapaz. Chegou o tempo de você multiplicar, irmão. Pare de só ir para o culto. Pare de só sentar naquela cadeira e assistir e ser só um telespectador daquele ambiente. É tempo de multiplicar aquilo que Deus já fez em você, por você e através de você. Você tem talento, você tem dom, você tem habilidades que poucas pessoas possuem. Então chegou a hora de colocar em prática. Chegou a hora de tirar esse novo nível da estampa e do adesivo e colocar esse novo nível dentro do seu corpo. Glórias a Deus. O próprio Jesus foi plantado nesse mundo com a finalidade de produzir frutos que, em outras coisas, e dentre outras coisas, representam vidas para Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você chegar diante de Deus, porque tem um grupo de pessoas, olha aqui para mim, que está pensando que Deus requer só fidelidade. E quando você chega no camarada e fala: aí, multiplicou alguém, irmão? Ele fala: não, mas eu sou fiel. Irmão, essa história já não cola desde o princípio. Essa história é velha, isso é antigo. Não, mas eu sou bonzinho, não traio a minha esposa, não chego atrasado no trabalho, pastor. Eu sou um cara que ajuda o próximo. Dou dinheiro, faço doação para ACD, para Criança Esperança, para o Teleton. Todo ano eu estou lá, pastor. Você está achando que Deus vai te julgar por isso? Deus vai perguntar: cadê meus filhos? Aonde eles estão? Cadê sua família? Que eu plantei você nela para ganhar ela para mim. Cadê os seus amigos? Que eu preparei diversas reuniões de trabalho, de faculdade, e você nunca abriu a sua boca para falar do meu amor para eles. Você está achando que Deus vai requerer essa carinha de santo que você tem? Você está achando que Deus se impressiona com o seu topete bem ajeitado? Com o sapato novo que você comprou para vir para a conferência? Deus quer almas, irmão. Deus é um pai que quer filhos. Ele está insatisfeito com a casa vazia. Ele quer a casa cheia de pessoas. Se isso não queima no seu coração, me desculpe, irmão. Precisamos voltar para o primeiro amor. Se isso não arde dentro de nós, se você veio aqui só para ser mais abençoado, querido, o novo nível exige muito mais de nós. Eu estou tão animado com o trabalho que os meninos estão fazendo nas escolas. Essa semana eu estava lá trabalhando e chegou o Kaique e o Renato com lágrimas nos olhos, falando: pastor, o mover que Deus fez hoje na escola, 5 reuniões. Eu falei: meu Deus, aí tem que multiplicar isso em nós. Eu me comprometi com ele, com o Ivanildo, nós vamos fazer um evento por mês nas escolas, nós vamos arrebentar. Vamos sair dessa caixa que nos travou até aqui e nós vamos fazer um novo nível acontecer. Aleluia. Vai acontecer. Nós vamos montar a equipe das escolas.
E o negócio vai fluir de maneira poderosa. O novo nível chegou. Glória a Deus. O tempo de multiplicar chegou. Glória a Deus. Isso é visão. Isso é visão. Porque Deus é isso. Porque a ordem natural das coisas é isso. Porque a igreja primitiva sempre foi isso. Por que seremos diferentes? Porque vamos arriscar fazer algo novo? Se nós já temos o modelo, o padrão, a forma, só precisamos reproduzir. Está aqui, eu estou mostrando para vocês. Pena que a minha projeção foi embora. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia vai dizer em João 15 que nós somos os ramos da videira. Nós estamos ligados na videira com um propósito. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Os ramos que estão na videira e não produzem frutos, o meu pai corta e lança no fogo. E deixa eu falar uma coisa para você. Hermeneuticamente, o fogo ali está falando da condenação eterna, se você não sabe. Meu pai corta e lança no fogo. Mas quem dá fruto, meu pai polda, para que dê muito mais frutos. Não sei quantos de vocês já viram uma parreira, que é a plantação de diversas vinhas que fazem as uvas. Quando o agricultor poda, ela fica a coisa mais feia. Você vê aquele monte de tronco sem nada. Basta alguns dias, algumas chuvas, basta alguns sols. Semanas depois, você anda batendo a cabeça nos cachos de uva naquela parreira. Porque o agricultor podou. Tem pessoas aqui que estão no processo de poda. Mas cadê seus frutos? Onde estão os seus frutos? Escute, não é palavra de acusação, amado. É palavra de reflexão. Precisamos sentar nessa conferência e falar: meu Deus, 8 anos da igreja Getsemane. Quem está lá porque eu ganhei? Quem está lá porque eu preguei? Cadê as pessoas que nesses 7 anos eu ganhei para Jesus? Então, a minha participação aqui, querido, suando a camisa assim como eu estou, é fazer você refletir sobre verdades do Novo Testamento. Você só está aqui porque alguém multiplicou-se em você. Glória a Deus. Para você imitá-lo e também reproduzir essa verdade, multiplicar em outras pessoas. Você lembra da parábola da figueira? Tá difícil ou ainda dá para falar? Até a luz caiu, né, irmão? Você lembra da parábola da figueira? Lucas 13, 6 e 7 diz que Jesus encontrou uma figueira. Fica tranquilo. A voz até melhorou, irmão. Mas em Lucas 13, o texto diz assim que Jesus contou uma parábola sobre uma figueira. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum fruto. Versículo 7. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos, vou adaptar aqui para a igreja de Getsemane, já fazem 8 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra que é boa? Mais à frente, Marcos 11, Jesus está saindo de uma região que é chamada de Betânia, e ele está com fome. E à distância ele avistou uma figueira. E ele foi até a figueira para ver se encontrava nela algum fruto. Quando ele chegou perto da figueira, ele percebeu que não tinha fruto nenhum, só tinha folhas.
E o texto vai dizer, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus, ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram ele dizer aquilo. Quando ele volta no outro dia pela manhã, os discípulos olharam para a figueira e ela estava seca desde a raiz, a Bíblia diz. E Pedro então lembrou e disse, Jesus, mestre, vê a figueira que o Senhor amaldiçoou? Ela secou. Qualquer pessoa podia dizer, quanta intolerância, hein, Jesus? O Senhor é um reacionário. O Senhor é um extremista. O Senhor é um calculista, um panteísta. Hoje é tanto isso que eu não sei o que. Em Israel, no mês de abril, as figueiras começam a produzir os frutos, que é chamados de frutos temporãos, que são os primeiros frutos. Jesus não estava atrás dos figos do tempo da produção da figueira. Jesus estava atrás dos primeiros frutos. Por isso que quando ele só viu folha, aparência, beleza, topetezinho, no gel cola, ele falou, não, eu quero figo. Eu quero figo. Não tem? Seca-se. E no outro dia, secou. Secou. Cada uma de suas folhas, cada uma de suas raízes. A árvore poderia até ter uma justificativa e dizer, ainda não é tempo de dar fruto, eu sou muito novo, eu não sei falar. Mas o que Jesus vem nos ensinar com essa parábola é que não existe mais tempo de dar fruto. Todo tempo é tempo de dar fruto. Glória a Deus. Todo tempo é tempo. Eu fico pensando, se Jesus estivesse pregando aqui no meu lugar, qual seria a mensagem dele? Talvez a mensagem dele seria, os tempos são urgentes. Mas talvez seria, os campos já estão brancos. Mas talvez seria, o tempo está se esgotando. Ou, a estação é de dar frutos. Talvez ele poderia dizer, hoje é dia de salvação. Ou então, este é o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Ou talvez, deem frutos, multipliquem-se, cresçam, avancem, prosperem. Foi para isso que eu chamei vocês. Glória a Deus.